Agora a gente vai fazer a sainha, vai crescer aqui a sainha, onde a gente fez essas alcinhas aqui em amarelo. A gente vai virar o corpinho, ó, pro lado de trás, aqui é o lado das costas. A gente vai pegar aqui, ó, o fio amarelo e vai prender na agulha. Vai vir aqui numa alcinha aqui atrás, vem aqui mais ou menos o meio e coloca a agulha. Aqui a gente vai prender o fio fazendo um ponto baixíssimo. É um pouco chatinho aqui fazer esse ponto baixíssimo, porque às vezes pode escapar o fio, mas a gente consegue. Então, fizemos aqui um ponto baixíssimo, vamos fazer uma correntinha. E agora a gente vai trabalhar nas alcinhas, fazendo um aumento. Em cada alcinha a gente vai fazer um aumento. Então, a gente vai fazer um aumento aqui, ó, nessa alcinha que a gente prendeu o fio. Também, tá? Ó, fiz aqui o aumento. E vou vir aqui, ó, no meu primeiro ponto. Opa! E vou botar aqui o marcador. Então, em cada alcinha aqui, eu vou fazer um aumento. Vou fazer em toda a volta. Quando chegar no final, eu volto com vocês. Aqui, ó, tô chegando no final, ó. E vou fazer aqui um aumento na última alcinha. Então, fiz aumento em todas as alcinhas. Vocês confirmem, conte direitinho para ver se vocês não pularam nenhuma alcinha. Aqui nessa carreira, a gente tem que ficar com 96 pontos, tá? Agora, a nossa próxima carreira, a gente vai fazer 7 pontos baixos e um aumento por toda a volta, tá bom? 7 pontos baixos e um aumento. Eu vou começar aqui. A gente vem aqui onde a gente colocou o marcador, faz o nosso primeiro ponto e marca aqui. Então, aqui eu vou fazer aqui os meus 7 pontos e um aumento, 7 pontos e um aumento por toda a volta. Quando eu terminar, eu volto com vocês. Estou chegando aqui no final, vou fazer aqui meu último aumento. Então, essa carreira aqui de 7 pontos e um aumento, a gente vai ficar no total com 108 pontos. Então, a partir daqui, deixa eu fazer aqui o meu primeiro ponto da próxima carreira. A partir daqui, a gente vai fazer 12 carreiras de 108 pontos. Eu vou fazer aqui as 12 carreiras e quando eu finalizar, eu volto com vocês. Então, ó, estou chegando aqui ao final da carreira, já fiz aqui minhas 12 carreiras. Ó, aqui a partir do marcador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Agora a gente pega aqui, tesoura, corta o fio. Aqui já pode tirar o marcador. Tá. O fio arrebentou. Tô usando ele há muito tempo. Tem que pegar outro. Mas então, vou botar aqui. Deixa eu pegar aqui minha agulha. Coloquei aqui, ó, o fio na agulha. Então, a gente vai fazer aquele acabamento que eu já mostrei pra vocês várias vezes. A gente pula aqui, ó, esse ponto próximo. E vem aqui, ó, no segundo, introduz a agulha. Volta aqui no último, no meio dele. Introduz a agulha e puxa. Pra gente fazer aqui um pontinho falso. Que é assim, ó. Você não vê onde inicia e termina a carreira. Aí eu vou vir aqui atrás. Na alcinha, vou dar um nozinho. Eu vou passar aqui o fio, a agulha, por entre as tramas. E corto. Agora eu ponho aqui, ó, o fio na agulha, nesse fio aqui de trás.
A gente vai vir aqui, ó, no ponto. Tá vendo aqui, ó? Tem que ser nesse daqui. Pra gente, quando o fio entrar, ó, fechar aqui esse buraquinho que ficou. Esse aqui. Então, a gente introduz, sai aqui em qualquer lugar da peça. Puxa, ó, pro buraquinho fechar. Aqui a gente faz um nozinho, pega uma alcinha. Faz um nozinho. E agora aqui eu passo. Essa agulha aqui tá muito grossa. Aí você passa aqui, ó, por dentro. Deixa eu pegar aqui outra agulha. Aí você passa aqui, ó, por dentro de algumas tramas. Me ajuda aqui, peguei um alicate pra puxar, porque tá duro. Puxei, que é onde saiu o fio, a gente introduz novamente a agulha e sai em qualquer lugar da peça e corta. Aqui a gente endireita a saia. E prontinho. A saia está pronta. Agora vamos iniciar a cabeça. Fazer o nosso anel mágico. Dentro do anel mágico vamos colocar 6 pontos baixos. Então, a nossa primeira carreira foi feita. Agora, na segunda carreira, a gente vai fazer toda de aumento. Então, cada pontinho que a gente fez dentro do anel mágico, a gente vai fazer um aumento. Fiz aqui meu primeiro aumento. Bem aqui no primeiro ponto e vou colocar o marcador. E vamos prosseguindo fazendo só aumento. Chegamos aqui no último aumento. Na próxima carreira a gente vai fazer um ponto e um aumento. Um ponto e um aumento. E vai repetindo um ponto e aumento por toda a volta. Cheguei aqui, ó, no meu último ponto, fazer o aumento. Já vou colocar aqui, ó, o marcador no primeiro ponto da próxima carreira. E essa carreira a gente vai fazer 2 pontos e um aumento. 2 pontos e um aumento. Repetir por toda a volta. Já fiz aqui o primeiro, segundo e um aumento. Cheguei no meu final da carreira. Vou fazer aqui o primeiro ponto da próxima carreira e colocar o meu marcador. Então, nessa carreira, a gente vai fazer 3 pontos e um aumento, 3 pontos e um aumento, repetindo por toda a volta. Então, a gente vai aumentando dessa forma, tá bom? Então, cada carreirinha a gente vai aumentando. Ó, aqui no meio a gente fez 6 dentro do anel mágico e aqui a gente fez 6 aumentos. Na terceira carreira a gente fez um ponto e um aumento, repetimos.
por toda a volta. E essa última carreira, 2 pontos e um aumento. Repetimos por toda a volta. Então, a próxima carreira vai ser 3 pontos e um aumento. Finalizou a próxima carreira, 4 pontos e um aumento. Finalizou a carreira, a próxima, 5 pontos e um aumento. Então, a gente vai aumentando dessa forma até a gente chegar na carreira que a gente vai fazer 10 pontos e um aumento. Então, eu vou aumentando aqui o meu trabalho. E quando eu chegar em 10 pontos e um aumento, eu volto com vocês. Então, chegando aqui, ó, no final, fiz aqui o meu último aumento. Então, essa carreira aqui que a gente acabou de fazer, aqui tem 10 pontos baixos e um aumento. 10 pontos baixos e um aumento, tá? E aqui eu botei aqui, ó, o fio na agulha. Não esqueçam de fechar aqui o meiozinho. Fazer aqui os nozinhos. Vocês pegam aqui as alcinhas e façam nozinhos. 3 já é o suficiente. Corta o fio. Então, vamos prosseguir aqui no trabalho. Agora, a gente vai fazer repetições. Vão ser 15 carreiras iguais a partir daqui. Então, essa carreira que a gente fez de 10 pontos e aumento, a gente ficou com 72 pontos. Então, se vocês contarem aqui, vão ter 72 pontos. Então, as próximas carreiras, a gente vai fazer um ponto em cada pontinho aqui de base. No total, a gente vai ficar com 72 pontos, tá bom? Então, ó, vou fazer aqui o primeiro e vou colocar o marcador. Eu vou tirar todo o marcador aqui. Como eu falei, são 15 carreiras iguais, então eu gosto de colocar o marcador aqui no início para não me perder. Então, eu vou fazer aqui os pontos e vou crescendo as carreiras. E volto com vocês quando eu terminar. Fiz aqui as 15 carreiras. Olha, contando aqui do marcador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Agora a gente vai diminuir. Começar as diminuições para fechar aqui a cabeça. Então, vamos iniciar aqui na carreira. Vou colocar aqui o meu marcador. Então, nessa carreira aqui, que é a de número 28, a gente vai fazer 10 pontos baixos e uma diminuição. Vamos repetir 10 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. 10 pontos e uma diminuição. Então, a gente vai fazer isso por toda a carreira. Chegamos aqui ao final da carreira. Fizemos nossa diminuição. Então, antes da gente prosseguir aqui, vamos colocar logo os olhinhos, porque senão fica... Aqui a gente vai fechando, vai ficar um buraquinho muito pequeno e não vai dar direito para colocar os olhos. Já coloquei aqui a distância mais ou menos dos olhos. Então, os olhos vão ficar entre as carreiras 20 e 21. Então, a gente conta a partir aqui, ó. A partir aqui do centro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20... Olha, nessa daqui, até pulei uma mais.
20 e 21. Então, essa é 20 e essa é 21. Então, os olhos ficam entre essas carreiras. Então, eu vou vir aqui, onde está o meu marcador, vou inserir a agulha e vou dar uma abridinha para entrar o olhinho. Esse olhinho aqui é de número 13, tá bom? Escolhi o olhinho azul. Deixa eu ver se a distância ficou do meu agrado. Ficou bom. Aí vocês colocam a distância que vocês preferirem. Aqui eu deixei... Tem uns 7. Aqui, ó, já com o olhinho colocado, a gente conta aqui, tem 7 pontos, tá? Entre os olhos. Vou colocar aqui a trava. Prontinho. Agora vamos prosseguir. Então, essa carreira que a gente vai iniciar agora, a gente vai fazer 9 pontos baixos e uma diminuição, tá bom? Em toda a volta. Ó, 9 e uma diminuição. Chegamos aqui ao final, fizemos nossa diminuição. Então, é isso. A gente vai prosseguindo, diminuindo as carreiras nesse processo. Nessa daqui, a gente fez 10 pontos e uma diminuição. Essa que a gente acabou de fazer, 9 pontos e uma diminuição. E a próxima é 8 pontos e uma diminuição, a próxima 7 pontos e uma diminuição. E a gente vai prosseguindo até chegar na carreira que a gente vai fazer 3 pontos e uma diminuição, tá? Eu vou fazer aqui, quando eu terminar eu volto com vocês. Chegando aqui ao final... Vou cortar o fio, deixar um fio comprido para costura. Tirar o marcador. E aqui a gente já pode colocar o enchimento. Vou colocar aqui, quando tiver já cheinho, eu volto para mostrar para vocês. E prontinho, cabecinha finalizada, já com enchimento. Então, a peruquinha, a gente vai fazer igual a cabeça, tá? O início da cabeça. Então, se vocês quiserem, vocês voltem o vídeo e dão uma olhadinha. Então, a gente vai fazer igual o início dela, vai aumentando até 10 pontos e um aumento, que essa carreira de 10 pontos e um aumento a gente vai ficar com 72 pontos. A partir daqui, a gente faz 12 carreiras iguais. Cada carreira vai ter 72 pontos, tá bom? Então, a gente vai fazer 12 carreiras aqui, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. A gente deixa um fio comprido para costurar. Como que eu deixo o tamanho que eu acho que fique bom? A gente dá assim, olha. Tá vendo? Uma volta aqui, ó, na borda da peruca, ó. Dá 2 voltas. Dá 3 voltas. Então, eu dou 3 voltas e deixo ainda um pedacinho. Tá? Assim que eu faço a medida. E corta. Aí, aqui a gente já pode puxar aqui o fio. Já pode tirar o marcador. Tá? E a peruquinha já está pronta. E deixa aqui esse fio pra gente costurar na cabeça. Ó. Tá bom? Aí depois a gente vê direitinho a carreira pra costurar. E agora a gente vai fazer os cachinhos.
Aqui a gente vai iniciar a parte dos cachos. Primeiro a gente vai fazer a base para a gente fazer os cachos. Então, a gente vai fazer aqui o nosso anel mágico e vamos colocar 8 pontos baixos aqui dentro do anel mágico. Fiz aqui os 8 pontos, ajusto o anel, corto o fio, puxo aqui, ó, e esse fio aqui que eu acabei de puxar, eu vou colocar a minha agulha. E vou inserir aqui, ó, no nosso primeiro pontinho que a gente fez. E puxar. Aqui, ó, ajusta melhor o anel. Pra fechar esse buraquinho. E agora essas duas pontas aqui, a gente vem aqui, ó, pra trás do anel. Ó, essa é a frente do anel. Vem aqui pra trás. E vou fazer aqui 2 nozinhos. Então, essa daqui é a nossa base pra gente fazer... Pode cortar, tá? Então, essa é a nossa base pra gente fazer os cachos. Tá? Então, como a gente fez aqui 8 pontos, vamos ter 8 cachos. Então, vamos colocar aqui o fio na agulha. E agora a gente vai vir aqui. Ó, esse aqui é o nosso primeiro ponto do anel mágico. Então, a gente vai vir aqui nele, nesse primeiro ponto, só na alcinha aqui da frente. Só na alça da frente. E vai prender aqui, ó. Nosso fio, fazendo um ponto baixíssimo. Agora, a gente vai fazer 80 correntinhas. Vou fazer aqui as 80 correntinhas, quando eu finalizar eu volto com vocês. Então, fiz aqui, ó, as 80 correntinhas. E agora a gente vai trabalhar pontos baixos aqui. No caso, cada correntinha a gente vai fazer um aumento. Então, ó, aqui, ó, a gente pega, conta uma corrente, aqui é a segunda corrente. Nessa corrente a gente começa a fazer os aumentos. E a gente pega aqui, ó, nessa alcinha de cima. Ó, tem 2 alcinhas da correntinha, ó, essa de baixo e essa de cima. A gente pega aqui, na de cima, ó, vamos fazer um aumento. Se pegar na de baixo, não vai formar direito o cachinho, tem que ser nessa de cima, tá? Então, ó, cada correntinha, a gente vai fazer um aumento. Ó. Cada correntinha um aumento. Eu vou fazer aqui um pouquinho e vou mostrar como vai ficando. Aqui, ó, tá vendo? Vai formando, ó, um cachinho. Então, a gente vai fazer aumentos em cada correntinha até chegar aqui na base, tá? E quando eu terminar, eu volto com vocês. Então, eu fiz aumento em todas as correntinhas. Então, ficou assim um cachinho, ó. Aqui, devido ao meu ponto, isso aí depende do ponto de cada pessoa. O meu cachinho ficou assim, ó. Mas eu gosto dele mais juntinho. Então, o que que eu faço? Eu vou enrolando aqui assim, olha. Vou enrolando assim, ó, bem mais juntinho, tá vendo? Ó, vou enrolando porque eu gosto do cachinho mais fechado. Ó, tá vendo? Gosto do cachinho assim, mais fechadinho. Então, se os de vocês os cachinhos ficarem abertos, você faz esse processo.
terminamos aqui esse cachinho e a gente vai vir aqui, ó, pro próximo ponto do anel mágico, pegando na alcinha, ó, vou mostrar pra vocês. Ó, aqui são 2 alcinhas o ponto, a gente pega só aqui na da frente. Então, todos os cachinhos a gente vai fazer pegando aqui, ó, a alcinha da frente. Por quê? Porque a alcinha de trás a gente vai usar ela pra gente costurar os cachinhos na cabeça, tá? Por isso que a gente pega só aqui a alcinha da frente. Vamos aqui fazer um ponto baixíssimo e subir 80 correntinhas. Então, todos os cachinhos vão ser assim. A gente sobe 80 correntinhas, volta fazendo os aumentos, vem para o próximo ponto, faz um ponto baixíssimo, sobe as 80 correntinhas, volta fazendo um aumento, tá bom? Até chegar no final da volta. A gente vai fazer aqui, ó, por toda a volta aqui, ó. Tá? Então, no final, a gente vai ficar com 8 cachinhos. Eu vou fazer aqui os meus cachinhos. Quando eu estiver terminando, eu volto com vocês. Aqui, ó. Terminei aqui meu último cachinho, né? Fiz meu último aumento. A gente corta o fio, deixando longo pra costura. Coloco o fio na agulha. E a gente vem aqui, ó. Vem aqui, ó, no nosso primeiro ponto que a gente fez dentro do anel mágico. E passa, ó, por ele, ó. Pegando as 2 alcinhas, ó. Essa daqui e essa aqui. Pegando as 2 alcinhas, a gente passa o fio. E a gente vai deixar aqui reservado pra gente costurar. Tá bom? Pode tirar aqui da agulha o fio. Pega aqui, ó, esse aqui. Do início. E aqui esse aqui a gente vai arrematar. E aqui essa ponta, a gente entra pelo mesmo ponto que a gente acabou de entrar para deixar esse fio aqui para costura. E aqui atrás, a gente pega, deixa eu ver aqui, pega alguma alcinha aqui, ó, mas na lateral. Não pega essa alcinha que a gente deixou pra costurar, não, tá? Senão vai atrapalhar a costura. Pega aqui qualquer alcinha e dá um nozinho. E corta, tá? Deixa livre essas alcinhas, porque vocês lembram que a gente só pegou a alça da frente? Essa alça de trás aqui, a alça de trás a gente vai usar para costurar na cabeça. Então, a mesma coisa que a gente fez com esse tufinho aqui de cachinhos, a gente vai fazer o mesmo processo, porque a gente precisa de 2, porque a bonequinha tem Maria Chiquinha. Aí, eu tenho aqui já os 2, ó. Deixa eu pegar aqui a cabeça. Tá vendo aqui a cabeça, ó? Um vai ficar desse lado aqui e o outro desse lado, tá? Então, vocês façam os cachinhos. E agora, o próximo passo é fazer o lacinho. O lacinho eu já fiz em um vídeo anterior, tá? Eu vou deixar aqui no izinho aqui em cima. E também vou deixar o link na descrição do vídeo. Aí vocês vão lá, façam os lacinhos, os 2 lacinhos. Depois volta pra cá que a gente vai fazer a costura da bonequinha. Então, agora a gente vai costurar essa parte aqui, a peruquinha, na cabeça. E eu vou costurar com uma agulha de ponta, tá? Uma agulha de costura. Porque eu não vou me preocupar aqui, nessa parte da costura, de pegar um ponto certinho aqui da peruquinha e um ponto certinho aqui da cabeça, tá? Então, eu vou fazer aqui a costura e vocês vão entender. Primeiro aqui, a gente vai fazer o acabamento, ó. Tá vendo aqui que a gente terminou o ponto? É aquele acabamento de sempre, né? Pula aqui um
entra nesse, no segundo, passa e entra aqui no meio do último. Ó. Agora a gente vai colocar aqui, ó. Vamos ver aqui a posição que vai ficar essa peruquinha. Eu quero mais ou menos que fique aqui, ó, do olhinho até a peruquinha, uns 4 pontos. Já tá bom pra mim. Aí vocês vejam a posição que vocês querem aí, porque aqui não tem muita regra, porque depende também muito do fio que vocês estão usando, do ponto. Aí vocês vão ver a quantidade de pontos certinho aqui que vocês precisam. Aqui eu vou deixar 4, ó, do olhinho até a peruquinha. Vocês olhem também aqui, ó, na lateral, se não tá aqui muito mais pra cima e aqui muito mais pra baixo, ó. A minha eu tô achando, ó, que aqui, ó, essa região, ó, tá mais perto do olho e essa região, ó, tá mais longe do olho. Não sei se vocês conseguem ver. Então, a gente tem que ajeitar isso também. Ó, aqui pra mim já tá ok. Eu vou encher aqui de alfinetes para a peruquinha não sair do lugar. Coloquei vários alfinetes e toma conta pra essa parte aqui, ó, ficar na região aqui, ó, de trás da cabeça, tá? Não deixa essa parte ficar aqui na frente. Então, aqui, ó, a gente vai, tá vendo esse fio saindo aqui desse ponto? Então, a gente vai introduzir aqui embaixo, ó, na cabecinha, em um ponto próximo, que tá saindo ele, tá? Aí, eu vou fazer assim, olha, voltar com a agulha, ó, no próximo buraquinho, só que inserindo aqui, ó, na peruquinha, ó. Eu tô saindo aqui, ó, desse ponto, esse fio marrom, e eu vou inserir aqui no próximo. E passo fio. Agora, meu fio tá saindo desse ponto, então eu vou vir aqui, ó, volto no anterior, enfio na cabeça, sem preocupação de qual ponto eu tô enfiando aqui a agulha na cabeça, tá? E quando eu vou subir com a agulha, a gente vai passar aqui, ó, no próximo ponto, ó, que tá saindo o fio. E vou vir aqui e passar a agulha. Então, a gente vai se preocupar com os pontos da peruquinha. Agora, onde a agulha tá sendo inserida na cabeça, não precisa se preocupar. Então, ó, de novo, o fio tá saindo daqui desse ponto, a gente vai introduzir a agulha nesse ponto e vai sair com ela no ponto aqui seguinte, de onde tá saindo o fio. Sem se preocupar onde a gente tá entrando com a agulha aqui na cabeça. Por isso que eu estou usando uma agulha de ponta, tá? Ó, vou fazer a última vez. O fio tá saindo desse ponto, eu vou entrar no ponto anterior e sair no ponto seguinte que tá saindo o fio. O fio tá aqui, eu tô saindo no ponto seguinte. Então, assim a gente vai costurando por toda a cabecinha, a peruquinha aqui, ó. Vou vir aqui, passar, costurar, costurar, costurar essa parte todinha aqui, até chegar aqui no final, tá? Quando eu estiver chegando aqui no final, eu volto com vocês.
Estou chegando aqui ao final, aqui foi onde a gente fez o nosso acabamento, né? Aqui atrás a gente inseriu a agulha no primeiro ponto e começamos a costura, é nesse ponto aqui. Então aqui, ó, tá meu fio, eu vou passar a última vez a agulha e vou sair aqui, ó, no meu último, no caso, no primeiro ponto que a gente começou a costura. E agora a gente não vai mais introduzir e sair aqui. A gente vai sair, ó, vou introduzir. Vou sair aqui atrás, ó. Vamos ver aqui, ó. Aqui atrás, perto de um ponto. Opa, o fio saiu da agulha aqui, calma aí. Pronto. Aí eu decidi até colocar a de tapeçaria sem ponta, tá? Agora. Então. Aí saímos aqui atrás, a gente pega aqui, ó. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Então, aqui entre a peruquinha e a cabeça vai ter as alcinhas que a gente passou a agulha, o fio, né? Então, a gente vai pegar uma dessas alcinhas aqui. Aqui, ó, não sei se dá pra ver, mas eu passei aqui a agulha em uma das alcinhas que tem aqui dentro e vou dar um nó. Venho aqui onde tá saindo, onde tá passando aqui as alcinhas, aqui entre a peruquinha e a cabeça, saio aqui, ó, por cima em qualquer ponto. Dou uma puxadinha pro nozinho não ficar aparecendo. Passo aqui, ó, por algumas tramas. Entro novamente com a agulha e saio em qualquer lugar da peça e corto o fio. Então, aqui, a nossa peruquinha já está costurada. Agora, eu vou costurar a cabeça. Vou costurar a cabeça no corpinho. Então, esse fio aqui, ó, que tá saindo da cabeça, eu já coloquei na minha agulha de tapeceiro. Então, aqui na cabeça, a gente vai pegar e vai vir aqui, ó. Aqui a gente terminou a nossa carreira, é o último ponto. A gente vai vir aqui, ó, no primeiro ponto dessa carreira e vai passar o fio. Tá bom? Então, a gente vira aqui, ó, o corpinho de frente pra gente e a cabeça também. E a gente vai vir aqui, ó, vai ver a posição da cabeça, pra ela não ficar torta. E a gente vai costurar nessa carreira aqui, ó. Nessa carreira aqui, ó, nesses pontinhos. Eu não vou pegar aqui, ó, na borda, tá? Quero pegar aqui porque a costura vai ficar mais firme, a cabecinha e o corpo. Então, a gente vem aqui. Eu já botei aqui um marcador onde mais ou menos eu quero que comece a costura. E por mais que eu já esteja acostumada a costurar, às vezes a cabecinha pode ficar torta, tá? Eu vou começar a costurar aqui. Vou começar mostrando para vocês, mas pode ser que fique torta. Se ficar torto, a gente vai ter que desmanchar e fazer novamente, tá? Isso é normal, costura é assim mesmo, é erro e acerto. Então, a gente vai costurar a cabeça no corpo, então, sempre que a gente terminar de passar a agulha no corpo, a gente vem pra cabeça. Passou na cabeça, volta pro corpo, tá? Então, vamos lá, ó, já saí aqui, passei pelo corpo, agora a gente vem pra cabeça. E sempre aqui, ó, onde já tá saindo o fio. Então, eu venho aqui onde tá saindo o fio e introduzo a agulha aqui, ó, no próximo ponto. Tá bom?
Então, aí vocês sempre assim, ó, façam apertando, mas eu vou deixar aqui larguinho pra mostrar onde eu estou inserindo a agulha, ó. O nosso fio tá saindo daqui e a gente vem pro próximo. Só que eu não vou vir pra cá, porque aí eu falei que eu não quero trabalhar aqui nessas bordas, eu quero trabalhar aqui, ó, uma carreira abaixo. Então, eu vou vir aqui já pra carreira de baixo. Agora eu volto para a cabeça. Venho aqui onde está saindo o fio. Introduzo a agulha onde está saindo o fio e aqui no próximo ponto. Agora eu volto aqui para o corpo. Introduzo onde está saindo o fio e aqui no próximo buraquinho, no próximo ponto. Que eu já posso apertar. Então, ó, acabei de trabalhar no pescoço, vou vir aqui para a cabeça. Entro aqui, ó, no ponto onde está saindo o fio e venho aqui para o próximo ponto. Agora eu volto pro pescoço. Entro aqui, ó, o fio tá saindo aqui, ó, desse buraquinho. Venho aqui, ó, e saio no próximo buraquinho. Então, é assim. Então, acredito que deu para entender e vocês vão sempre dar a puxadinha para ficar bem, a costura bem rentinha, tá bom? Rentinha a peça, para não ficar frouxo. Então, eu vou costurando. Se eu achar que a cabeça ficou torta, eu vou desmanchar e vou começar uma nova costura. Qualquer coisa, eu mostro pra vocês. Se der certo, eu vou costurar até o final. Senão, eu volto e mostro como tá ficando. Aqui eu voltei com vocês, ó, e eu já passei aqui, ó, da parte da frente da cabeça, ó. E vocês podem ver aqui, ó, como que a cabeça ficou virada mais pra cá. Então, eu vou ter que refazer a costura, tá? Eu vou desmanchar, vou reposicionar a cabeça e começar a costura mais aqui pra trás, pra cabecinha vir aqui assim, tá? Então, agora, ó, a cabecinha tá retinha, tá certinho. Tá no meio certinho. Então, agora aqui, ó, chegando no final, eu não fechei, tá? Porque o corpinho, ó, ainda tá... Eu tô achando aqui, o meu, com ainda um pouquinho mole. E aqui também, nessa parte aqui da cabeça. Então, aqui eu vou colocar mais um pouquinho de enchimento. Se vocês quiserem também, essa é a hora, antes de fechar, tá? Ó, tá bem molinho. Vou colocar mais um pouco aqui de enchimento. Então, ó, já terminei de encher, ficou mais firminho. E agora eu vou prosseguir aqui na costura. Quando eu estiver chegando aqui no final, eu volto com vocês. Já estou chegando aqui bem no finalzinho. Então, aqui, ó. E aqui vai ser o meu último ponto. Que esse buraquinho aqui, ó. Esse onde eu tô saindo foi onde a gente começou a introduzir a agulha. Então, ó. Tá bem costuradinho, bem firminho. Deixa eu ver aqui. Tá bem firminho. Então, agora, a gente vem aqui pra parte de baixo. Sai aqui em qualquer lugar. Pescocinho. Pega aqui uma alcinha. E puxa, fazendo um nozinho. Volta pra dentro da peça. Sai em qualquer lugar aqui. Puxa pro nozinho entrar. Passa aqui, ó, por algumas tramas.
entra novamente, sai em qualquer lugar da peça e corta o fio. Então aqui, ó, já costuramos a cabeça no corpinho. Agora a gente vai costurar os bracinhos. Então, agora a costura dos bracinhos a gente vai costurar aqui, ó, entre essas carreiras de branco. A gente terminou com 2 carreiras, então entre elas duas a gente vai fazer a costura. O nosso bracinho aqui, olha, quando a gente fechou ele, a gente ficou aqui, ó, com 6 pontos, tá? Então aqui a gente vai ver aqui assim, ó, o meio, tá? Vamos ver o meio. E vamos marcar entre os alfinetes 5 pontos, um a menos. Aqui eu já prendi um, não terminei a costura, ó, vocês podem ver. Não terminei por quê? Porque primeiro eu vou costurar esse bracinho, e aí sim a gente vai ver de longe, ver certinho se está alinhado, tá bom? Porque se não tiver alinhado, dá pra gente soltar aqui o bracinho, porque eu ainda não finalizei, não tem nó, tá bom? Não tá o fio cortado, é só desmanchar aqui a costura, tá? Então aqui eu já iniciei a costura e deixei, e agora eu vou fazer esse bracinho aqui com vocês. Vou fazer ele, depois a gente vem pra esse aqui, tá? Então, eu já coloquei aqui, ó, o fio na agulha e vou começar a costura. Então, eu vou começar, ó, colocar o bracinho aqui, ó, e vou começar a costura aqui. A gente vem aqui, ó, no primeiro buraquinho que a gente colocou o marcador e sai no próximo. E aqui no bracinho, ó, a gente vem aqui, ó, no segundo pontinho, tá? Pegando as 2 alcinhas. E depois que a gente costurar toda essa parte aqui, a gente vai voltar aqui, ó, nesse primeiro ponto, tá? Pra fortalecer esse ponto da borda. Porque o fio, ó, tá saindo aqui, ó, entre esses pontos, tá vendo? E todos esses daqui a gente vai pegar as 2 alcinhas, e aqui só tá saindo um, então esse pontinho fica um pouquinho fraco, né? A costura não fica tão forte. Então, a gente vai prosseguir aqui e depois a gente volta, tá? Então, ó, passamos pelo bracinho, aí a gente vai e volta pro corpinho, ó, onde tá saindo aqui o fio, e vem no próximo buraquinho. A gente vem no nosso próximo ponto e volta pro corpinho, onde tá saindo o fio, e sai no próximo buraquinho. E vem no nosso próximo ponto do bracinho, volta aqui pro corpo, vem pro bracinho, tudo isso sempre dando uma apertadinha, tá? Pra costura ficar bem rente. E volta aqui para o corpo, saiu aqui no último marcador. E vem aqui pro último ponto do bracinho. Volta aqui, onde a gente saiu com a agulha no último buraquinho. Volta aqui pro nosso primeiro buraquinho. E passa aqui, ó, pelo primeiro ponto para fortalecer ele. E volta novamente aqui, ó, pro corpo. Sai aqui atrás. Em qualquer buraquinho aqui, perto do bracinho. A gente pega aqui, ó, uma alcinha que a gente fez a costura e dá um nozinho. E volta, sai aqui em qualquer outro ponto, puxa pro nozinho entrar, tá? E agora eu vou voltar aqui, colocar ela aqui de frente, assim, nessa posição, e vou voltar aqui, olha, passando por algumas tramas, entro e saio em qualquer lugar da peça, tá? E corto o fio. Então, ó, vocês podem ver que o bracinho tá bem na lateral, ó, tá condizendo aqui com a perninha, tá bem na lateral, tá? Tá certinho. E aqui, esse aqui que a gente já aprendeu, que eu já aprendi, vocês aprendam também. Igual eu fiz aqui, tá? A gente começou a costura daqui pra cá, e esse braço a gente vai começar a costura daqui pra cá.
tá? Então, vou ver aqui de longe, calma aí rapidinho, pra ver se tá alinhadinho, se tá tudo ok. Então, olha, esse bracinho aqui, eu tô achando ele um pouquinho mais pra trás que esse. Então, ó, eu comecei ele aqui, ó, nesse buraquinho. Então, eu vou desfazer aqui, vou tirar aqui, olha. Ó, desfazer o que eu fiz. Minha costura, tá? E eu iniciei aqui. Agora eu vou desfazer tudo e vou vir aqui, ó, um buraquinho anterior. Tá? Então, vou desmanchar e vou começar aqui a costura e volto com vocês. Então, voltei rapidinho para falar que iniciei a costura naquele ponto que eu falei para vocês, tá? Vou iniciar aqui. Terminando, volto aqui pro primeiro ponto, fortaleço ele, venho aqui atrás da peça, faço o nozinho, introduzo a agulha, saio em qualquer lugar da peça, passo por entre as tramas, introduzo a agulha e saio em qualquer lugar da peça. Igual esse daqui. Se vocês têm alguma dúvida, vocês voltem o vídeo e vejam como eu fiz essa daqui, que é o mesmo processo, tá? Eu vou fazer aqui e já volto com vocês. Então, aqui, ó, já terminei de costurar os bracinhos. Deixei na posição que eu achei que ficou alinhado, tá? O que vocês têm que atentar na costura é a carreira, tá? Se você tá costurando aqui nessa carreira, aqui esse bracinho é na mesma carreira. Não subam e não desçam, senão vai ficar torto, tá bom? Costura não tem regras, vocês só tem que se atentar a isso mesmo, a carreira, tá? Agora, a quantidade de pontos que eu deixei aqui vai variar aí pra vocês. Por exemplo, aqui eu deixei 9 pontos, só que depende do fio que você tá usando, depende da sua atenção do ponto. Talvez pra você deixar 10 pontos aqui, fica o braço alinhado, deixar 8 pontos... Depende muito. Então, aqui não tem regra, tá? Vocês vão colocar o bracinho aqui na lateral e vocês vão ver a posição que vai ficar retinho. Não se apeguem à quantidade de pontos que eu deixei aqui. Só se apeguem à carreira, tá bom? Não mudem a carreira. Para o bracinho ficar alinhado, tá? Não subam e não desçam. Costure sempre na mesma carreira. E a mesma coisa serve para o olho. Vocês se apeguem só na carreira. Se vocês colocarem um olho, por exemplo, o olho tá nessa carreira aqui, olha. E se esse olho vocês subirem ou descerem, vai ficar torto. Agora, não se apeguem à quantidade aqui, tá bom? Da separação dos olhos. Como eu falei, se estiver trabalhando com fio mais grosso, a quantidade aqui vai ser diferente. Então, vocês têm que ver no olho de vocês. E na peça, vocês olham a peça de vocês e vejam. Ah, tá muito separado, ah, tá muito junto. E vocês vão fazer essa proporção. Então, a gente agora vai colocar esse lado dos cachinhos. Então, vocês lembram que a gente fez, primeiramente, 8 pontos dentro do anel mágico? Então, a gente vai usar esses pontos do anel mágico, como eu já havia explicado anteriormente, né? Vamos usar aqui a alcinha de trás para costurar aqui na peruquinha. Então, como tem 8 pontos que a gente vai usar aqui no anel mágico, aqui na peruquinha tem que ter 8 pontos também. Então, eu já fiz aqui, ó, minha distribuição de pontos aqui na peruquinha. Ó. Eu peguei aqui, coloquei um alfinete nesse ponto. No ponto aqui, ó, reto a ele, do lado, outro alfinete. Depois eu desci aqui, ó, pra carreira de baixo, só que aqui assim, ó, na diagonal, coloquei mais um alfinete. Na diagonal, desci reto, na carreira de baixo coloquei outro alfinete, vim para outra carreira de baixo, mas na diagonal, tá? Depois eu vim reto aqui, ó, pro lado, na mesma carreira,
subir na diagonal, vir reto para a carreira de cima. Então, isso me permite 8 pontos. A gente pode até contar aqui, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Então, a costura vai ficar certinha. 8 pontos aqui do anel mágico e 8 da peruquinha. Então, vamos iniciar aqui. Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês. Vocês conseguem identificar aqui, olha, as alcinhas aqui de trás, ó, são essas daqui. Então, é nessa aqui que a gente vai trabalhar. Aqui a gente vai ter 8 alcinhas e vamos introduzir aqui nessa marcação que a gente fez. Então, vamos começar aqui. Então, começa aqui em qualquer ponto, tá? Passa a agulha e vem aqui em uma alcinha aqui atrás. Agora, ó, volta aqui no fio onde tá saindo, no buraquinho onde tá saindo o fio. E vem aqui no marcador ao lado. Agora, a gente vem aqui, ó, na próxima alcinha. E volta aqui onde tá saindo o fio e no marcador aqui, ó, embaixo. Então, é isso, tá? A gente vai trabalhando nas alcinhas do cachinho e vem pra cabeça. Então, a gente vai dar toda essa volta. Quando eu chegar aqui no final, eu volto com vocês. Já tô aqui chegando ao final. Ó, o último marcador. E aqui a última alcinha. E volta novamente para a peruca. Sai aqui perto do primeiro ponto aqui que você começou a costura. Aqui, ó, na alcinha da costura, a gente faz um nozinho. Onde está o nozinho, a gente entra com a agulha, sai em qualquer lugar da peça. Puxa para o nozinho entrar. Passa por algumas tramas aqui. Algumas tramas dos pontos. Introduz novamente a agulha e sai em qualquer lugar da peça. E corta o fio. Então, ó, tá vendo aqui a lateral do corpo? Eu vim aqui, ó, peguei como base aqui a lateral do corpo e costurei os cachinhos, tá? Então, eu resolvi costurar aqui, ó, dando espaço de 1, 2, 3, né? Acredito, 3. Mas vocês decidem se quer colocar uma carreira mais abaixo, se quer deixar os cachinhos mais aqui pra cima. Não tem regra, tá? Só deixa alinhado, só isso. Então, agora, como a gente fez aqui, a gente vai fazer desse lado alinhado, gente, tá? Vocês peguem aqui, ó. Cadê o outro? Ó. Tô aqui com os outros. Vocês alinham, vê direitinho, pra não ficar tipo um cachinho mais pra cá e outro mais pra trás. Vou costurar muito aqui pra trás, tá? Alinhadinho, igual a esse. Então, eu vou costurar aqui. Quando eu terminar, eu volto com vocês. Já costurei o outro lado. E já coloquei aqui, ó, o lacinho. Agora, eu vou botar o lacinho esse daqui com vocês. Então, a gente vai pegar aqui, ó. Vai vir aqui, ó. A gente terminou a costura aqui, a gente vai subir uma carreira e pegar 2 pontos. 1, 2.
Passou já pela cabeça. Ó. E agora a gente passa aqui, ó. Por dentro dessa parte do laço. A gente passa novamente pela cabeça. E passa por dentro do laço. Vamos fazer isso mais uma vez. Aperta, deixa bem firminho. Vem aqui nessa bordinha aqui, ó. Aqui, ó, a gente costurou a alcinha. Que a gente faz aqui, ó, 2 nozinhos. Só estava vendo se estava alinhado lá assim, que eu não tinha visto antes. Mas enfim. Aí a gente vem, depois que fez os nozinhos, entra aqui com a agulha. Sai do outro lado. Agora entra aqui por baixo, nessa parte do meio aqui, ó, do laço. E passa aqui, ó, por dentro de algumas tramas. E aqui eu já corto o fio. Então, a parte do cabelinho e do lacinho já está finalizada. Se te incomodar, essa distância ficar aparecendo assim, ó. Se te incomodar, o que eu sugiro? Pega um pedacinho de fio, vem aqui, ó, bem pertinho daqui e prenda aqui no cabelinho, dá uns nozinhos, pra ele ficar mais perto assim, ó, da cabeça. Eu vou fazer isso, tá bom? Já fiz aqui os pontinhos que eu falei que ia fazer pro lacinho ficar mais presinho. Olha só como ficou melhor o acabamento. Não aparece aquela parte amarela do meio, ó. Eu passei a agulha aqui, ó, por uma carreirinha. Aí vim pra cabecinha, saí aqui, ó, do outro lado da cabeça. Peguei mais uma carreirinha aqui do laço, voltei pela cabeça. E saí aqui na frente e dei 3 nozinhos, entrei com a agulha, saí em qualquer lugar da peça e cortei, tá? Então, foi assim que eu fiz esse pontinho aqui pra prender o lacinho. Ó, ficou a coisa mais graciosa. E aqui, no suspensório, eu já fiz um, tá? Ó, já fiz um, falta costurar. Eu vou fazer agora o outro com vocês. E assim, e depois a gente vai para a costura, tá? Então, vamos fazer aqui. Então, o suspensório, a gente deixa o fio comprido assim, ó, pra costurar. A gente prende o fio na agulha. E aqui a gente vai fazer 41 correntinhas. No caso, eu vou fazer. Vocês vão ter que medir, porque depende do ponto. E também depende do fio que vocês estão usando. Vocês façam a correntinha. Depois que estiver pronta, aí vocês vão lá e meçam para ver se está muito comprido ou se está curto. Ó, vamos fazer aqui para vocês entenderem. Vou fazer aqui 41, tá? Ó, fiz 41. Aí vocês vêm, coloca aqui assim, no caso desse lado. Passem aqui pra trás e veja se ficou bom, ó. O meu ficou certinho, ó. Pegando aqui do início da sainha
até aqui o início desse lado. No caso desse lado a gente deixou um pouquinho maior, porque aqui é um alfinete, tá? Mas aqui a gente vai botar um botão. Então, vocês meçam. Se tiver comprido demais, vocês tiram, desfaçam algumas correntes, tá? E se tiver curto, não tiver alcançando, vocês façam mais correntes. Então, feita as correntes, a gente vai pular uma e vai vir aqui na segunda, a partir da agulha. E começar a fazer pontos baixos. Então, em cada correntinha, a gente vai fazer um ponto baixo, tá bom? Então, eu vou fazer aqui ponto baixo na correntinha toda, até chegar aqui. E volto com vocês. Finalizei os pontos baixos. E agora a gente já pode cortar o fio comprido para a costura. E essa é a alcinha da Laila, da roupinha da Laila. E agora a gente vai costurar. Então, aqui é a parte de trás da Laila. Já prendi esse suspensório, agora eu vou aprender com vocês esse aqui. O que eu fizer nesse é a mesma coisa para esse. Então, a gente vem aqui, bem pertinho aqui da saia, e passa por esse ponto, por um ponto só. E puxa. Agora, a gente pega e faz 2 nozinhos. E passa as 2 pontas pela agulha. E por onde a gente saiu com a agulha, a gente volta e sai aqui em qualquer lugar da peça. Por exemplo, vou sair aqui. Mais rente, puxem bem, tá? Para o nozinho entrar. Mas vocês saem rente aqui a sainha, porque a gente vai fazer o acabamento aqui. Eu vou tirar aqui um fio, vou ficar só com um. E vou passar por entre as tramas. Ó, esse aqui eu vou passar por entre as tramas nessa direção. E esse aqui eu vou passar nessa direção. Então, vamos lá, ó. Ó. Por entre as tramas. Ó, podem ver que aqui atrás a agulha não aparece. Puxa. E aqui, ó, onde tá saindo o fio, a gente escolhe aqui um buraquinho perto e passa a agulha aqui pra trás, ó. Agora a gente pega esse fio, coloca na agulha e passa por entre a trama nessa direção aqui. E aqui perto de onde tá saindo o fio, pega um buraquinho e passa a agulha. Sai por aqui por trás. Agora, ó, puxa pra ficar bem preso. Bem presinho. E aqui já pode cortar o fio. Então, é isso, essa costura do suspensório. Aqui, como eu falei, é a mesma coisa da separação dos braços, aqui é a mesma coisa, vocês olhem o que fica bom para vocês, o que fica alinhado, porque como eu falei, depende do ponto e depende do fio, tá? Então, o meu ficou assim. E aqui na frente, eu vou costurar com a agulha
de costura, colinha de costura e agulha de costura mais fina, ó, que entra aqui nesses buraquinhos. Eu vou colocar aqui, olha, costurando aqui, ó, essa pontinha do suspensório, tá? Nesse e nesse. Então, eu vou costurar aqui e volto para mostrar para vocês. Então, costurei aqui os botões, tá bom? E eu não falei, o botão tem 5 milímetros. Se vocês não tiverem o botão, vocês façam um pontinho com o fio amarelo mesmo, tá bom? E como tem peça pequena, né, por exemplo, esses botões aqui, se for a bonequinha for para decoração, não tem problema, tá? Mas se for para brincar, que seja com a supervisão de um adulto, ou não coloca mesmo o botãozinho, faz o pontinho amarelo. E também aqui, ó, se for para brincar, ó, vocês façam um pontinho aqui, ó, para prender aqui em cima esse suspensório, senão ele vai ficar caindo, tá? Se for para decoração, pode deixar assim do jeito que tá. Agora eu vou fazer a marcação aqui da boca, para a gente iniciar aqui o bordado da boca. Marquei aqui a boca. Então, como eu fiz, eu peguei aqui, ó, com o dedo, peguei aqui a margem do olho e coloquei o marcador, pulando 3 carreiras. 1, 2, 3. Na terceira carreira eu coloquei o marcador, tá? Então, coloquei o marcador desse lado, coloquei o marcador desse lado, na mesma fileira, tá? Para a boquinha não ficar torta. Pulei 1, 2, 3, 4 e coloquei aqui, ó, 2 marcadores no meio. E aqui, deixa eu ver aqui o negócio rapidinho. Então, aqui eu coloquei esses dois aqui, esse, pra boquinha fazer a curvinha, tá? Porque sem eles, fazendo isso aqui assim, ó, com o fio, desse ponto a esse ficava reto, tá? Então, eu quero a boquinha bem acentuada, dando essa voltinha, tá? Então, por isso coloquei esse aqui e esse aqui, 2 abaixo. 2 pontos abaixo, tá bom? Então, o que eu faço para bordar? Como que eu faço para bordar? Ó, peguei aqui o fio preto. Eu vou dar umas voltinhas aqui para não sair do lugar da minha marcação. Então, vamos lá. Eu vou pegar uma agulha de ponta, tá? Agulha de costura, tem ponta. Vou inserir aqui, ó, no meu primeiro marcador aqui, né, alfinete. E vou sair nesse aqui. Como minha agulha não é comprida, eu vou sair aqui antes. Volto aqui e saio onde eu quero, aqui nesse alfinete. Agora, a gente vai usar essa guia que a gente fez aqui, ó. A gente vai usar essa guia para fazer os pontinhos com a agulha. Vou ensinar vocês. Ó. Vou tirar aqui esse alfinete, tá? E venho aqui, ó, e pego só um fiozinho aqui, ó, bem pequenininho. Passo a agulha aqui, ó, por um fio só. Ó. Tá vendo? Peguei quase nada. Acho que nem dá pra ver na câmera. Tá? Então, a gente vai usando aqui, ó, essa guia e vai inserindo a agulha, pegando só um pouquinho de fio. Ó. Só que aqui não tem muita regra, tá? Vocês só vão dando um espaço, ó. Deixa eu tirar aqui esse alfinete.
sei se dá pra ver na câmera, ó. Eu peguei um fiozinho aqui, um fiozinho aqui. Então, vocês dão essa espaçada, ó. O próximo eu vou pegar aqui. Bem pouquinho. Depois, quando vocês vão entender, tá? Então, ó, eu peguei um aqui, aqui e vou pegando até completar essa marcação aqui, ó, que a gente fez, que eu fiz, tá? Quando estiver chegando aqui no final, eu volto com vocês. Aqui, ó, tô pegando o último fiozinho, aqui, ó, bem pouquinho. Passo fio. Tira aqui, ó, esse marcador. Tá vendo aqui, ó, esse ponto aqui é o que a gente introduziu a agulha e saiu aqui nesse. A gente volta nele e vem aqui novamente. Então, sai aqui novamente. E agora, a gente vai introduzindo a agulha assim, olha. Entre todos esses espaços que a gente foi deixando aqui, a gente introduz a agulha. Eu vou introduzir assim, ó, com a cabeça dela, pra ponta não entrar em lugar errado. Ó. Todo espacinho, a gente vai passando o fio. Ó, cheguei aqui no último espaço. Tô vendo aqui se minha boquinha ficou do jeito que eu queria, se não ficou torta. Agora a gente vai pegar, vai dar aqui, ó, 2 nozinhos com essa ponta. Vai colocar as 2 pontas na agulha. Coloquei nessa aqui, ó, de tapeceiro mesmo. Introduz, só em qualquer lugar da peça, puxa e corta o fio. Então, assim que é o bordado da boquinha. Vou fazer um narizinho aqui pra ela. Peguei aqui, ó, um pedaço de fio. Vamos fazer aqui um narizinho pra ela. Deixa eu ver aqui, ó. Vou pegar aqui, ó, uma carreira abaixo do olho. E com 3 pontos de separação. Aí vê aí como que vocês colocaram o olho, a distância, talvez 2 pontos de separação já fique no meio certinho. Aqui eu tive que pegar 3. Aí eu passo novamente. E passo novamente. Faço aqui 2 nozinhos. Coloco as 2 pontas na agulha. Introduzo a agulha aqui perto do nó, sai em qualquer lugar da peça. Puxa para o nozinho entrar e corta o fio.
Tô pensando em fazer uma sobrancelha aqui pra ela. Vou pegar aqui o fio do cabelo. Cortei aqui, ó, um pedaço do fio. E não vou botar assim, ó, grosso não. Eu vou desfazer aqui o fio, ó. Essa torção aqui dele. Pegar aqui, ó, 2 fios. Aqui, ó. Fiquei com um aqui, ó. Porque esse fio tem 5 fiozinhos torcidos. Coloquei aqui, ó, na agulha, o fio já separado, tá? Tem 2 aqui torcidos. Eram 5, agora ficou com 2. Deixa eu ver aqui como eu vou fazer essa sobrancelha. Introduzir aqui a agulha, tá? Assim. Nesse ponto aqui, ó, um acima do olho, tá? Um pouquinho aqui, ó, separado do olho. Pula 2 pontos pro lado e um pra cima. E fiquei aqui, ó, no meio do olho, tá? Passei a agulha assim, ó. Deixa aqui um pedaço pra gente fazer um nozinho. Volta aqui e sai do outro lado pra fazer a sobrancelha. Como minha agulha não é comprida, eu vou sair aqui no meio. Vem aqui. Na mesma direção, tá? Que tá aqui a outra sobrancelha. E aqui, ó, como eu falei, ó, no meio. Vem um para baixo e pula 2. Entra e sai novamente aqui, ó, onde a gente entrou com a agulha. Uma sobrancelhinha bem sutil. Então, a gente dá aqui 2 nozinhos. Ou 3, vocês decidem. Coloco os 2 fios na agulha. Introduz a agulha aqui, no buraquinho onde ficou os nozinhos, sai em qualquer lugar da peça. Puxa para o nozinho entrar. Se quiser, ajusta, se a sobrancelha ficou muito apertada. E corta o fio. Então esse foi o passo a passo da Laila. Espero que tenham gostado do vídeo. Eu fiz com muito amor e carinho. Se você chegou até aqui e não curtiu, curte, porque assim eu sei que vocês estão gostando do conteúdo do canal e assim me motiva a trazer mais fofurinhas para vocês. E também se inscrevam no canal e ative o sininho. Ativando o sininho vocês recebem notificação sempre que eu colocar um vídeo novo. Um beijo no coração de todos e até o próximo vídeo.